Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo e, infelizmente, mais uma vez, nós não podemos nos reunir em nosso templo por conta da quarentena, por conta desta pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu gostaria de aproveitar esta manhã de domingo e gostaria de orar pela sua vida, pela sua família e também trazer uma meditação da palavra de Deus para encorajá-lo, para que você continue a sua caminhada, a sua jornada de fé na dependência do Senhor, sabendo que em todos os momentos Ele realmente está cuidando de nós e tem cuidado de nós. Eu queria nesse momento então orar pela sua vida e orar pela sua família. Querido Deus, nosso Pai amado, mais uma vez nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. O Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Quero te agradecer, ó Deus, por mais este novo dia de vida que o Senhor nos presenteia nesta manhã. E obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos invocar o Teu nome, de podermos desfrutar da Tua presença em todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida. Ó Deus, independente daquilo que esteja acontecendo em nossas vidas, o Senhor está sempre presente. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu quero nesse momento, ó Deus, pedir a Tua bênção sobre a vida de cada família da Tua igreja, do Teu povo, cada irmão. Quero colocar no Teu altar os nossos irmãos, alguns dos nossos irmãos que estão enfermos. Que o Senhor, ó Deus, esteja manifestando da Tua graça sobre a vida de cada um deles. Que a boa mão do Senhor esteja sobre todas as famílias da Tua igreja. E obrigado a Deus por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, pela provisão de cada dia, pela paz que reina em nossos corações. E como é bom, Senhor, nós termos a segurança de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos abençoa, ó Deus, ao longo deste dia, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar com você nesta manhã um texto muito bonito que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, e ele vai dizer assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É um versículo bem conhecido de todos nós, quero fazer uma breve reflexão nele e, de uma forma muito clara, este verso, Deus está falando para nós sobre como esperar. Esperar quer dizer ter paciência, significa confiar. Esperar significa você tomar atitudes para com os caminhos do Senhor e não se resignar passivamente. Você gosta de esperar para ser atendido pelo médico quando você está lá no consultório ou pelo dentista? Você gosta de esperar a chegada de uma encomenda? Você gosta de esperar pagar uma conta no banco? Aliás, esperar para receber já é ruim, imagine esperar para pagar. Na verdade, ninguém gosta de esperar. Mas no texto que nós acabamos de ler, o que nós devemos fazer é exatamente isso. Muita gente espera. Muita gente espera o dia do seu casamento. Muita gente espera o ônibus passar no ponto. O próximo capítulo da série da Netflix. Muita gente espera o culto acabar logo. Mas infelizmente tem pouca gente esperando no Senhor. E a Bíblia nos diz que esta é uma das mais importantes coisas que nós podemos e devemos fazer. Mas o que significa esperar no Senhor? E eu pensei aqui na figura de um barbante. Você sabe muito bem que um barbante ele é fácil de ser partido, mas quando ele está totalmente entrelaçado, o barbante fica muito mais forte. E é exatamente isso que acontece quando nós esperamos no Senhor, ou seja,
as nossas vidas elas ficam entrelaçadas com o Senhor. E assim nós ficamos fortalecidos ao ponto de podermos dizer: posso todas as coisas através daquele que me fortalece. Lá em Atos capítulo 16, versos 20 a 25, há um registro ali muito interessante, quando Lucas ele registra para nós a experiência de Paulo e Silas, quando eles foram presos por causa da pregação do Evangelho. E diz o texto lá, Atos capítulo 16, versos 20 a 25, diz assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar e nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Paulo e Silas, eles foram humilhados por causa da pregação do Evangelho. Tiveram suas roupas rasgadas, foram severamente espancados com varas, foram lançados na prisão. Mas estes dois homens, eles estavam firmes. Eles estavam entrelaçados no Senhor e não reagiram com violência. Pelo contrário, a reação deles diante de toda a injustiça que sofriam é que eles oravam, eles cantavam hinos ao Senhor, louvores ao Senhor. Mas e as algemas? E os açoites? E as grades? Para eles, naquele momento, não importava se estavam passando por bons momentos ou maus momentos, mas eles cantavam louvores a Deus e eles oravam a Deus. Assim também, quando as nossas vidas elas estão totalmente amarradas, entrelaçadas com Deus, nós poderemos enfrentar provações com cânticos em louvor ao nosso Deus. Aliás, uma das irmãs da nossa igreja que tem me inspirado muito nesta quarentena, diante desta pandemia do coronavírus que nós estamos enfrentando, é a irmã Rosângela Lavínia. A irmã Rosângela, quase que todos os dias, ela sempre publica no seu Facebook uma canção acompanhada do seu violão. E uma das frases que ela sempre publica antes do título da música é: escolhi passar louvando, o melhor lugar do mundo. Estamos de quarentena, escolhi passar louvando, eram 100 ovelhas. E assim tem sido ao longo dessas últimas semanas. Várias canções ela já publicou no seu Facebook, mas o que tem me chamado a atenção é exatamente a frase que ela tem colocado lá: escolhi passar louvando nesta quarentena. E assim tem acontecido também com outros irmãos e irmãs aqui da igreja que de vez em quando nos enviam mensagens cantadas através do Facebook, através do WhatsApp. E meus irmãos e irmãs, como isto tem nos abençoado, como isto tem nos edificado. Então, esperar no Senhor significa estar junto dele, estar entrelaçado, unido com ele. Você está assim hoje? Mas o texto que nós lemos nesta manhã nos apresenta também algumas promessas para aqueles que esperam no Senhor. Quais são essas promessas? E eu vejo aqui pelo menos 4 promessas aqui. A primeira promessa: renovarão as suas forças. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Todos aqui sabemos que os atletas, eles fazem exercícios físicos para se fortalecerem. Quem sabe talvez você
é aquela pessoa que malha, que faz academia, faz caminhada, com o objetivo de fortalecer os seus músculos e manter-se em forma fisicamente. Isso é muito bom, é necessário, é ótimo, e à medida do possível também tenho feito isso com as minhas caminhadas. Mas a maior necessidade é que homens e mulheres se tornem fortes também espiritualmente. Precisamos estar fortes fisicamente, mas nós precisamos estar fortes espiritualmente. Nós precisamos renovar a nossa força espiritual. Infelizmente, meus irmãos, nós encontramos muitos crentes fracos espiritualmente em nossas igrejas. Alguns dizem, eu não vou ao culto porque está frio, eu não vou ficar em pé para cantar porque estou muito cansado, eu não vou ao culto da oração porque já fui na semana passada, apesar de que nesse período agora de quarentena, nós não estamos já há várias semanas não podendo nos reunir em nosso templo, mas ao longo da vida cristã muitos já agiram dessa forma. Aliás, agora no dia 27 de abril, foi publicado pela CNN que cuidar da alma e da estética é que os brasileiros querem fazer tão logo sejam retomadas as atividades suspensas pelas medidas de isolamento social tomadas pelos governos estaduais e municipais em consequência desta pandemia do coronavírus. Diz a pesquisa que igrejas e salões de beleza ou barbearias são os locais que os entrevistados pelo Instituto de Pesquisa Ideia Big Data mais pretendem voltar a frequentar caso as quarentenas sejam revogadas. E aí então, de acordo com essa pesquisa, de acordo com esse levantamento, diz que um em cada 3 brasileiros pretende frequentar a igreja de sua fé na mesma semana em que forem retomados os cultos religiosos, algo que nós estamos aguardando com muita expectativa. E é interessante que na pesquisa a ordem de prioridade ficou desta forma, ou seja, após a quarentena, em primeiro lugar, as pessoas querem retornar às igrejas, depois, em segundo lugar, retornar aos salões de beleza e barbearia. Em terceiro lugar, retornar aos restaurantes e lanchonetes. Quarto lugar, retornar aos shopping centers. E em quinto lugar, casas noturnas, bares e cinemas. Mas eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz pelo fato de as pessoas quererem procurar as suas igrejas de fé como prioridade nesta pesquisa. Para você aprender a esperar no Senhor, você terá que parar para escutar a voz de Deus. Quando você tem esta oportunidade também de estar no templo junto com seus irmãos, lá você receberá palavras de instrução, de encorajamento, lá você terá refrigério espiritual para enfrentar as batalhas da vida. Apesar de nós termos agora todos os recursos midiáticos, hoje nós podemos acompanhar vários cultos através de lives, através de gravações, mas nada melhor do que nós estarmos juntos na casa do Senhor, junto com seus irmãos. Lá você terá forças renovadas no Senhor. E Deus promete que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor, ele concede força aos que nele confiam. Segunda promessa: voarão alto como águias. Diz o versículo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias. Você já percebeu que Deus ele compara a vida cristã à águia? A águia, ela sabe muito bem usar o vento a seu favor. Ela não luta contra o vento como um obstáculo, mas pelo contrário, ela usa o vento para se elevar acima das nuvens. A águia, ela voa sem fazer esforço, ela voa alto, cada vez mais alto, sem gastar energia. É um pássaro que
que pode olhar diretamente para o sol e sem danificar os seus olhos. A águia também, ela faz os seus ninhos em lugares inacessíveis e habita inclusive em altos rochedos, lá nos altos rochedos. A águia, ela possui olhos muito potentes, inclusive podendo lá das alturas enxergar as suas presas e as tempestades, inclusive, a quilômetros de distância. Deus, ele quer que nós sejamos como águias. Ele quer que nós esperemos nos lugares inacessíveis. Ele quer que nós nos escondamos com Ele. Ele quer que nós coloquemos os nossos olhos nele. E assim, desta forma, Ele fará com que nós subamos e voaremos sem nenhum esforço acima das nossas provações e acima das nossas dificuldades. Então, se você aprende a esperar no Senhor, Deus, ele ensinará a você como usar os obstáculos da vida para subir mais alto e cada vez mais alto. Então, pairar no ar como águias, enquanto nós esperamos no Senhor, poderá nos dar uma perspectiva melhor dos fatos e da situação que nós estamos lidando, como este momento agora em que vivemos em relação a esta pandemia, por exemplo. Terceira promessa: correrão e não ficarão exaustos. Diz o versículo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. As pessoas de mais idade, elas se lembram muito bem dos tempos em que se podia correr com mais velocidade, vários quilômetros e com facilidade. Hoje, eu já, nos meus 50 anos de idade, eu já não consigo mais correr com tanta velocidade como eu corria quando eu tinha meus 16, meus 17 anos. Aliás, até tentei fazer isso alguns dias atrás e já imediatamente me cansei. Hoje, as pessoas as mais idosas, se elas correrem 100 metros, 200 metros, elas já ficam cansadas. Por quê? Porque à medida que nós nos envelhecemos, nós não corremos mais como nós corríamos no passado, quando nós éramos mais jovens. Mas na vida espiritual, à medida que nós ficamos aos pés do Senhor, esperando, nós descobrimos que nele nós podemos correr sem se cansar. Esperar no Senhor é criar resistência, é fortalecer a alma para enfrentarmos os obstáculos e os reveses que nos aguardam pela frente. Então, quando nós esperamos no Senhor, ao longo da nossa jornada cristã, nós corremos e não ficamos exaustos. Quarta promessa e última: andarão e não se cansarão. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu tenho percebido que muitas pessoas que começaram servindo a Jesus deixaram porque caíram na caminhada. E talvez, se você perguntar o motivo, muitas delas vão dizer muitas coisas. Aquela gente não me entende. O pastor não me visita, ninguém me deu importância. E aí você vai ouvir muitas desculpas que fizeram com que essas pessoas, ao longo da sua caminhada, parassem, desistissem de caminhar. Mas a grande verdade é que muitas delas caíram porque elas deixaram de esperar no Senhor, separando tempo para estar aos seus pés. Mas a promessa que nós temos aqui é que, independente das circunstâncias, independente do momento, aqueles que esperam no Senhor, eles continuarão andando e não se cansarão. Enfrentarão obstáculos, enfrentarão dificuldades, mas a caminhada ela vai se estender e ela vai permanecer
até quando o Senhor vier nos buscar para estarmos com Ele por toda a eternidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por fim, este texto que nós lemos nesta manhã vai nos ensinar que aqueles que esperam no Senhor terão, na verdade, uma nova qualidade de vida. Uma nova qualidade de vida e união com Deus. E assim, então, você terá uma vida cheia de vigor, uma vida cheia de fé e uma vida cheia de esperança. Eu queria concluir esta meditação, esta reflexão nesta manhã, dizendo para você, vale a pena esperar no Senhor. E o meu desejo nesta manhã é que você espere no Senhor. E com certeza você será grandemente abençoado por Ele. Que Deus nos abençoe mais uma vez neste domingo. Grande beijo para vocês.